E arroz, pessoal, aqui o Inosuke. Vai começar mais um quadro sobremesa japonesa tradicional. E hoje a receita vai ser o sata andagi. Eu vou deixar aqui na tela mais sobre o sata andagi, que é um bolinho típico de Okinawa. Ele é muito gostoso, crocante e macio por dentro. Ele é muito bom para tomar com café, com chá de tardezinha para beliscar. Vamos preparar? Para o sata andagi a gente vai precisar de farinha de trigo, açúcar, um ovo, gergelim torrado, fermento e óleo de cozinha. Numa vasilha vamos precisar peneirar bem a farinha. A farinha é muito perigosa porque ela pode ficar toda empelotada e essa receita vai utilizar o ovo e o ovo deixa a massa bem grudenta. Nessa vasilha peneirada vamos adicionar o fermento, o açúcar. Misture bem o açúcar e espalhe o fermento na farinha para quando virar uma massa, ela conseguir crescer e ficar bem macia. Depois a semente de gergelim torrado espalhado na vasilha. Chegou a hora de adicionar o ovo. Vamos precisar bater e virar como se fosse uma omelete. E em seguida adicionar o óleo junto. E assim que o ovo se misturar com o óleo, vamos passar para a vasilha da farinha. Divida em pequenas partes para a farinha conseguir absorver o ovo e não ficar com gomos empelotados de farinha crua. Misture bem utilizando uma espátula ou uma colher. Assim que o ovo absorver a farinha, já podemos colocar a mão na massa e deixar a espátula de lado. E começar a sovar essa massa. E essa massa ela é um pouco grudenta, então vamos tentar sovar ela bem devagar para não formar pelotas cruas e ficar ressecada. Essa massa é um pouco mais grudenta, como utilizamos ovo, assim que ele dissolver toda a farinha, já pode parar de solvar e cobrir com filme plástico descansando na geladeira. Agora a massa descansou na geladeira, vamos retirar o filme plástico e ela ficou mais firme e fácil de tocar na massa porque ela descansou os 30 minutos na geladeira. Hoje eu vou utilizar uma balança, se você não tiver, pode separar em partes semelhantes uma da outra para não ficar muito grande e nem muito pequena. Então eu vou passar um pouco de óleo nas mãos para ter certeza que a massa não vai ficar grudando na hora de a gente poder enrolar as bolinhas e levar para fritar. E essa massa é muito boa, não precisamos sovar muito e ela só descansa na geladeira e ela já para de grudar nos dedos. E também podemos fazer outros formatos com tamanhos semelhantes de sua preferência. Hoje eu estou utilizando a balança para não correr o risco de ficar crua por dentro e muito grande ou muito pequeno e acontecer de queimar no final. Separado as partes, eu vou passar um óleo na mão para poder hidratar a massa enquanto eu estou enrolando, para não acontecer de ele ressecar e ela ficar bem lisinha e hidratada. E também não faz grudar nos dedos na hora que estiver fazendo as bolinhas. E essa receita costuma render 12 unidades. Assim que enrolar todos os bolinhos, podemos levar para fritar no óleo pré-aquecido 160 graus. Quando não temos termômetro, vamos fazer o teste do palito, levantando borbulhas bem leves. Aí descobriremos que está pelo menos 160 graus e não está com a temperatura muito alta e elevada. Agora chegou a hora de colocar os bolinhos para fritar. Vamos colocar bem devagar, tranquilo, para não espirrar o óleo e correr o risco de se queimar. Então colocaremos pelo menos metade da quantidade também para os bolinhos não ficarem grudando. E como vamos fritar em temperatura baixa, os bolinhos não correm tanto risco de queimar imediato. Eles vão ficar boiando, fritando numa temperatura mais lenta e devagar. Se passaram 2 minutos e meio a 3 minutos, vamos começar a virar para dourar do outro lado. O ideal seria deixar de 7 a 8 minutos no total para não correr o risco de ficar molão, escorrendo e cru por dentro. Como o bolinho é feito de farinha, a farinha precisa cozinhar e ele é uma massa um pouco mais densa, então é necessário fritar pelo menos esse tempo. Se passaram 7 minutos, os bolinhos ficaram bem mais firmes e dourados e com uma abertura e uma rachadura no meio, que é o diferencial dessa massa.
E é um bom sinal para a gente poder já escoar o óleo e deixar esfriando. Escoando todos os bolinhos, já podemos começar a colocar a segunda leva para fritar, e tomando cuidado com a temperatura. Se ela estiver muito elevada, você pode abaixar o fogo e controlar para 160 graus para elas fritarem devagar e não correr o risco de queimar. É bem necessário deixar o óleo na temperatura 160 graus, porém, além de não deixar cru, ele precisa crescer, aumentar de volume e formar uma abertura e uma rachadura no meio, que é o diferencial da massa para deixar ele bem mais saboroso e diferente de outros bolinhos que costumam fritar, deixar um tempo e ficarem murchos depois. Os bolinhos, assim que terminam de fritar e passam pelo menos uma semana ou 3 dias, eles costumam ficar molengos, oleosos e murchos, e você vai descobrir apenas fazendo esse bolinho e deixando pelo menos 3 dias no Tupperware, e ele vai garantir a crocância, sabor, e ele não vai ficar esfarelando depois e ficando ressecado e seco na hora de você beliscar de tardezinha, acompanhado de um chá e um café quentinho de tardezinha ou de manhã. Você pode deixar estocado na geladeira ou no freezer e esquentar novamente para poder acompanhar a refeição ou o cafezinho da tarde. Se passaram 7 minutos e ficaram bem mais dourados porque o óleo aumentou de temperatura, mas formou uma abertura e rachaduras no bolinho, ótimo sinal que está no ponto para retirar e levar para escoar o óleo. Se procurarem nas informações sobre o Satan Andagui, falam que parece com um bolinho de chuva, mas totalmente diferente de se fazer. Essa massa é muito boa de se modelar e frita em óleo devagar e tem um aspecto visual diferente, e mesmo frito continua firme, crocante e saboroso. Bom, pessoal, ficou pronto o nosso Sata Andagui, o bolinho típico de Okinawa. Né, Choco? Bolinho de chuva de Okinawa, você conhece? É o bolinho crocante e macio por dentro, parecendo uma croquete. Né, Choco? O cheiro tá bom, gente, olha. Acabamos de sair. Choco, ele veio conferir, pessoal. Sata Andagui, tá? Sata Andagui, bolinho típico de Okinawa, né? É isso aí, pessoal. Vamos experimentar nosso Sata Andagui. Tô quase comendo com os olhos. Então, vamos experimentar. Acabou de sair quentinho. Itadakimasu. Nossa! Nossa, gente! Nossa! Crocantezão! Nossa, bem crocante! Nossa, delícia, pessoal! Desmancha na boca! Ele é um pouco diferente do bolinho de chuva, porque o bolinho de chuva, ele é macio e a camada de crocante, ele é mais fina. Uma vez que eu fiz. Aí esse não, é mó cascudo, mó cracudo. Gente, é bem cracudo. É cascudo, né? Cascudo. É bem cascudo, gente. Nossa. Delícia. Itadakimasu. Tomar um chá. Então, com um chazinho fica muito bom. De tardezinha, um petisquinho pra beliscar. Não é mesmo, gente? De tardezinha pra ficar na tranquilidade, na paz. Aí você vem com o seu bolinho e ó. E não sei se vocês repararam, ele ficou com uma rachadura, ó. Uma rachadura bem no meio. Ele racha, gente. Ele vira uma flor, um haná. Ele pá, quebra.
macio por dentro, ele não ficou duro não, e nem cru, porque ficou bastante tempo no fritando e em óleo baixo, gente, em temperatura baixa. Nossa, pessoal, muito bom, fácil, pessoal. Muito gostoso, gente, de tardezinha, ó. Tadakimasu. De tardezinha, uma paz, uma tranquilidade, e de repente um bolinho de chuva pra você ficar beliscando. Então vou ficando por aqui. Curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau. Tchau.